Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial, na nossa quinta-feira, dia de Turma do Fundão, que é Neurociência Aplicada à Educação. E hoje eu quero falar um pouquinho, quase que continuando o vídeo da semana passada, que nós falávamos sobre o meio ambiente, no Dia do Meio Ambiente, né? Eu terminei de fazer aquele vídeo e me lembrei de uma experiência que eu tive, que foi uma experiência muito marcante na minha época como aluna e que me fez entender uma porção de coisas que eu não tinha entendido até aquele momento. Eh, eu estudei na escola Waldorf, na escola Rudolf Steiner de São Paulo, né, especialmente o ensino médio, porque eu, durante o ensino, né, do primeiro grau, eu estudei numa escola tradicional do bairro das Perdizes, né, que foi aonde eu passei minha infância, e uma escola chamada Externato Assis Pacheco, não sei se alguém por aí conhece, né, ou foi meu colega de lá, então um grande beijo a todos do Assis Pacheco, que era uma escola pequena de bairro, né, que definitivamente nos recebeu muito bem, né, minha família era uma família de muitos filhos e com pouco dinheiro, então nós tivemos aí várias mamatas, vamos dizer assim, bolsas de estudo, um monte de ajudas para poder seguir ali nesse estudo, nessa escola tradicional do bairro das Perdizes. Mas depois de lá, especialmente porque me parecia que eu não ia ter parada, né, minha mãe tinha a sensação de que definitivamente não ia ter um lugar no mundo em que eu não aprontasse, né, porque eu era bagunceira, era do esporte, gostava de jogar capoeira, era do meu jeitão, né. E aí foi definido que por conta dessa minha forma um pouco, quem sabe, mais, TDAH do que aquele tempo, né, permitia que se fizesse diagnósticos, foi escolhida a escola Rudolf Steiner, porque era uma escola bem diferente das escolas tradicionais. Na mesma época, eu também passei no vestibulinho do Colégio Bandeirantes, e até hoje eu agradeço enormemente que minha mãe tenha escolhido me deixar, na escola Waldorf, por conta dessas coisas que eu vou contar para vocês agora, né. Definitivamente, o Colégio Bandeirantes teria sido infinitamente melhor para eu entrar no vestibular, não tenho a menor dúvida disso. Até porque ao final do terceiro ano, né, do ensino médio, eu ainda tive que ir para o cursinho, estudar um ano no cursinho para poder, daí, realmente conseguir minha vaga na USP, né, que eu estudei na USP e tal. Então, uma trajetória, né, que teve que dar ali uma curva. Durante um ano eu tive que fazer cursinho para poder realmente recuperar aquela gana, né, do conteúdo do ensino médio para vestibular. Mas outro lado dessa história é a história que eu queria contar para vocês, que tem um pouco a ver com o vídeo da semana passada sobre o meio ambiente e as experiências, né. E aí mistura com a história do Rio Grande do Sul, porque, foi quase uma epifania quando eu terminei de gravar o vídeo da semana passada, eu me dei conta de que, eu tinha tido uma experiência dessas que me fez entender o mundo de uma forma bem distinta e que essa experiência tinha sido no Rio Grande do Sul. Eh, ao final do terceiro na metade do terceiro ano do médio, que lá na escola Waldorf, né, se chama 12º ano, porque essa condição de ter 9 anos no primeiro grau e depois mais os 3 anos do ensino médio, sempre foi assim na escola Waldorf, né, então, se conta na sequência, tem o nono ano, 10º ano, 11º e 12º. E eu estudei na escola Waldorf no 10º, 11º e 12º. E no 12º ano, que era o ano da nossa formatura, nós faríamos uma viagem de formatura. E aí, em geral, para onde que as escolas levam as crianças, né, os jovens adolescentes na festa de formatura? Vão fazer uma viagem para Disney, para Miami, para fazer um cruzeiro, vão fazer, né, N viagens que para se divertir. Ou, recentemente, eu estive no Costão do Santinho e tinha lá um grupo de jovens fazendo sua festa de formatura no resort Costão do Santinho, né, eh, zoando, bebendo, tal, né, do jeito que o adolescente mais gosta, né. Mas será que é o que ele mais precisa? Voltamos a esse dilema, o que ele mais gosta, o que ele mais precisa. E naquela época, então, na escola Waldorf, ao invés da gente fazer essas viagens, né, tidas como badaladas, e não é porque era mais caro ou mais barato, definitivamente não era esse o critério, nós fomos viajar para conhecer as minas de ágata e ametista
que existem no sul do país. O Rio Grande do Sul possui vários desses sítios de exploração dessas pedras preciosas ou semi-preciosas, né, que é a ametista e a ágata. E eu tive a oportunidade de entrar nas minas, realmente de entrar nas minas, eh, de forma absolutamente, né, constrangedora, digamos assim, naquele ano, que é o ano de 1987, né, 87 com certeza, teve uma enchente em Santa Catarina, dessas avassaladoras no mês de setembro. E nós, né, o grupo de alunos que estavam fazendo a viagem, a gente saiu de ônibus de São Paulo, foi descendo e passamos por Santa Catarina e fomos até o Rio Grande do Sul para conhecer essas minas, né? Chegamos até em Santa Maria, dormimos na Universidade Federal de Santa Maria, nos quartos da Universidade Federal, mas no meio desse caminho, enquanto a gente estava em Santa Catarina, houve uma grande chuva, uma grande enchente, e nós chegamos a ficar abrigados num ginásio público, né, num ginásio de esportes, sem água também, tivemos que tomar banho de bica, foi uma dessas coisas bem ruins mesmo, mas nada perto do que, de fato, as pessoas enfrentam quando são suas casas que são afetadas, né? Mas apenas para ir construindo aqui um cenário de que é uma experiência significativa, aquela experiência que marca um indivíduo do ponto de vista emocional e que é uma forma de aprendizado tão latente que vai praticamente nortear a visão desse indivíduo a respeito da vida dali para frente. E é isso que as escolas deveriam estar focadas, é nisso que as escolas, os professores deveriam estar focados, em produzir esse tipo de experiência que permita ao indivíduo ter essa construção crítica que eu falava no vídeo anterior. Se você não assistiu, dá uma corridinha lá, porque eu expliquei né, qual que seria a visão nossa a partir da perspectiva do funcionamento do cérebro sobre o processo de aprendizado dessas questões do ambiente, né? E nessa viagem, então, que nós fomos visitar as minas de ágata e de ametista, que acabamos ficando até mesmo, né, numa condição difícil ali por causa dessas enchentes em Santa Catarina, muitas coisas muito interessantes aconteceram, né? Uma delas, por exemplo, que me chamou muito a atenção, é que muitas dessas peças de ametistas que a gente vê vendendo, pequenas peças de ametistas que às vezes tem nos aeroportos, em lojas, é comum ver no aeroporto, em rodoviária, em shoppings de estrada, que são pequenas peças, né? Muitas vezes com a cor mais esbranquiçada até do que arroxeada, né? Uma ametista mais por um cristalzinho assim do que efetivamente para o roxo da ametista, que lá nas minas são encontradas no lixão. Curioso, né? Porque quando você vai visitar uma mina de ametista, o que eles estão procurando são aquelas verdadeiras estruturas, né, que se chamam de capelas, que são as estruturas que você vê grande. Inclusive, eu aqui no Instituto Conectomos tenho uma capela de ametista que é um capricho meu, né, uma coisa que eu sempre quis ter a vida toda e que depois, até por conta dessa viagem aqui, eu conheci pessoas que me permitiram ter uma capela de altíssimo grau de pureza a um valor acessível, né, porque se você for comprar isso numa loja, definitivamente vai ser um preço que só, gente com muito, muito dinheiro vai se dar o luxo de poder comprar, né, e geralmente são levadas pra Europa, são levadas para fora do país, né. E o que eu quero contar para vocês é que o que o minerador faz, aquele o explorador que está ali dentro da mina, explorando a mina, ele faz um pequeno furinho e coloca uma luz. E com essa luz ele consegue ver a pureza da ametista que está ali dentro daquele espaço, dentro da mina. E aí, se não for de grande pureza, eles nem se dão o trabalho de retirar. Algumas vezes quebram alguns pedaços e isso é jogado no lixão. E daí nós temos um grupo de pessoas que ficam ali naqueles montes daquele lixão, pegando essas peças menores, com baixo grau de pureza, para comercializar. Porque para aquele que está retirando essas grandes capelas, aquela pequena peça de ametista tem pouco valor. Depois você pode ir ali nesses lugares, escorregar numa pedra redonda e descobrir que é uma ágata. E daí você pega essa ágata, tá ali no chão. E obviamente vai precisar de uma serra de diamante, né, a gente na Waldorf tinha esses instrumentos, porque a gente fazia ourivesaria. Então,
Você podia achar essa peça na viagem, aí carregar ela com você, fechada, sem saber a pureza dessa ágata, e chegava na escola, a gente abria, e daí algumas dessas peças eu tenho em casa comigo até hoje, né, eh, que são peças que para mim têm um grande valor sentimental. Mas o que que eu aprendi naqueles dias acerca dessa história da exploração do minério, da exploração das minas e do povo que fica no entorno daquelas minas, e depois como é que esses minerais são comercializados no Brasil e são levados para outros países, e a cada etapa são ultravalorizados para muito além daquilo que o indivíduo que está ali dentro da mina pode, receber com aquele recurso, né, que é quem realmente retira a pedra de dentro da mina e corre até algum risco fazendo isso, né, risco de se machucar, risco de estar ali exposto a uma condição não muito favorável. Eh, o que para criança ou para adolescente ficou marcado naquele dia, não é? Dessa experiência, dessa viagem, desse momento em que a gente teve tantas coisas acontecendo simultaneamente, né. Depois, a própria visita à Universidade de Santa Maria, Federal de Santa Maria, e os alojamentos muito muito ruins, né, com uma qualidade ali de conservação, nós estamos falando na década de 80, praticamente a famosa década perdida, né, onde as coisas estavam muito depreciadas, né, e que acabaram gerando uma experiência em mim de que, diante de tanta riqueza que a gente poderia ver numa loja daquelas peças de ametista, uma peça daquelas custando 3.000, 4.000 reais, e o paralelo disso, de um povo catando, pedras jogadas para tentar fazer algum dinheiro com aquilo, né. O quanto que, para mim, aquilo foi importante para entender esta relação que existe entre quem está trabalhando, quem põe a mão e quem recebe os lucros dessas intermediações e desse trabalho de quem está lá na ponta, né. Depois eu fui ler um pouco sobre, Serra Pelada, a exploração do ouro, e até hoje a gente discute tanto a exploração de minerais no nosso país, isso está diretamente ligado à questão do meio ambiente. Será que, uma experiência como essa não teria muito mais valor do que uma semana inteira de aulas de química ou de física para explicar como que essas pedras são formadas, numa aula de geografia? Acho que as escolas deveriam repensar isso, e você pode dizer: "Não, mas é impossível a gente levar todo mundo lá para o sul". Mas e se a gente tivesse a oportunidade de construir experiências que, de alguma forma, levasse esses indivíduos mais para perto dessa situação? Por que que a gente não começa a pensar, por exemplo, em ambientes virtuais que permitam essas experiências, né? Eu tive uma experiência, ruim, né, com um óculos 3D que era um manifesto de pessoas falando contra o encarceramento em massa que a gente vive no país, né. E a experiência era basicamente colocar esse óculos 3D, e no momento em que você colocava, a experiência começava você dentro de uma cela superlotada. E pessoas dentro dessa cela falando com você, como você fosse representante dos direitos humanos, e argumentando de que forma que elas estavam vivendo ali dentro. Essa é uma outra experiência extremamente marcante para mim. E quando a gente fala de neurociência aplicada à educação, nós temos que pensar de que forma nós vamos marcar as pessoas com as experiências que a gente oferece para elas. Porque são muitos estímulos, são muitas oportunidades, são muitas interações. E a escola é apenas uma delas, que precisa ser extremamente valiosa, porque é aquela onde, do ponto de vista moral e ético, o interesse do indivíduo está preservado. Nas outras relações todas, nem sempre é o interesse daquele indivíduo que está preservado. Portanto, a educação retém ali algum purismo desse tempo em que a gente apenas quer desenvolver seres humanos autônomos, plenos e felizes. É isso. Gostou? Compartilha, curte esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E olha, mais uma vez eu vou te lembrar, você especialmente que é professor, fique atento, porque a comunidade inédita, com capítulos especialíssimos para docentes, vai ter curadoria especial para professores em neurociência aplicada à educação, será lançada oficialmente no dia 17 de junho. E você vai ter a oportunidade até lá de entrar como membro fundador dessa comunidade e nos ajudar a criar um ambiente de discussão, de aprendizado em neurociência aplicada como nunca antes visto nesse país, quiçá neste mundo, neste planeta todinho.
Tô te esperando por lá. Se fosse trivial, você já sabe, não ia estar por aqui, mas com certeza os nada triviais que o mundo nos reserva estão todos por aqui de alguma forma. E você, com certeza, também não é nada trivial. Um grande abraço e até o próximo.